Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. É uma alegria poder estar aqui com você nessa manhã. E eu creio que Deus já tem falado muito com você nesse culto. E creio que você já tem sido muito abençoado aqui nesse lugar, né? Mas antes de lermos a palavra, eu quero orar mais uma vez. Então feche os teus olhos. Se desliga um pouco do mundo lá fora, se desliga um pouco das suas preocupações e tenta, de alguma forma, nesse momento, acalmar o seu coração para receber aquilo que Deus tem preparado para você nesse lugar. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós louvamos o Teu nome pela Tua graça que é sobre nós. Obrigado, Senhor, pelos cânticos, por todas as oportunidades que tivemos aqui nessa manhã de Te adorar, de exaltar o Teu nome, e que nesse momento a Tua palavra, ela caia, Senhor, num terreno fértil, num ambiente fértil do nosso coração, que gere frutos na nossa vida. Tudo é para a Sua glória, Senhor, e que nesse momento o Senhor mais uma vez seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero conversar com você nessa manhã sobre crescer no processo. Diga comigo, crescer no processo. Nós estamos na série de mensagens sobre crescimento e multiplicação, e crescer trata-se de um processo. A vida, ela trata-se de um processo de crescimento. Então nós precisamos discernir o processo, precisamos aceitar o processo e crescer no processo. Amém? Jeremias 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Em Romanos 8, 28, Paulo vai dizer que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu processo. Crescer no processo não é fácil. Em certos momentos parece que nós somos esticados, e somos levados muitas vezes a momentos de tensão. A questão que eu quero trabalhar com você aqui nessa manhã é que, independente do momento de tensão, você escolhe crescer no processo. Muitos não crescem no processo porque no momento de tensão dão ouvidos a tudo menos ao que Deus está falando, menos ao que Deus está direcionando. Mas Paulo nos lembra de alguma coisa aí, em Romanos 8, 28, muito importante, que Deus age em todas as coisas. Você crê nisso, querido? Amém? Então diga comigo, Deus age em todas as coisas. Isso me leva a duas verdades elementares da vida com Deus nesse processo de crescimento. A primeira é que Deus está no controle. Quando Paulo fala que Deus age em todas as coisas, é que Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da sua história. Deus está no controle dos seus dias. Deus está no controle do propósito da sua vida. Deus está no controle da nossa vida. Amém? Por mais que algumas coisas fujam ao nosso controle, e muitas coisas nós não temos controle algum. Nós temos o controle sobre as decisões que tomamos nessa circunstância, nesse processo, se vamos crescer ou não. Mas muitas coisas fogem do nosso controle. Mas de Deus não. Deus é soberano. Amém?
A segunda coisa é que tudo é para o nosso crescimento. Você pode dizer isso comigo? Diga, tudo é para o meu crescimento. O próprio Paulo, em Romanos capítulo 5, nos versos 3 e 4, ele diz o seguinte: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Ou seja, ele mesmo vai dizer o seguinte: olha, é possível crescer no processo, porque a tribulação, ela vai produzir perseverança, e ao perseverar, você vai desenvolver um caráter, você vai ser moldado, você vai ser gerado, e ao desenvolver um caráter, você desenvolve uma postura de esperança. Nós ouvimos e recebemos aqui a palavra da semana passada, falando sobre mentalidade de crescimento. Ou seja, isso tem a ver com a forma como nós decidimos olhar a vida. Se vamos olhar ou vamos encarar a vida na perspectiva da esperança ou da perspectiva do fim, da perspectiva da tragédia, da perspectiva do desespero, da perspectiva da derrota. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, na medida em que você persevera, na medida em que o seu caráter é trabalhado, na medida em que a sua mente é trabalhada, você é encaminhado a olhar a sua vida e os seus dias sob a ótica da esperança. Então, querido, atenção, ou seja, as situações que nos esticam e que provocam tensão na nossa vida, elas têm um propósito de forjar, de moldar crescimento em nós. Amém? Bill Johnson diz que Deus não nos criou para fracassar, só para crescer. Diga comigo: Deus me criou para crescer. Você foi gerado para o crescimento. Você foi gerado para crescer. Você não foi gerado para estagnação. Você não foi gerado para paralisar no meio do processo. Você não foi gerado para morrer no deserto. Você não foi gerado para viver uma vida pela metade. Deus, quando te colocou no mundo e permitiu que você vivenciasse situações até que de alguma forma te provocam, que de alguma forma te pressionam, Deus estava pensando no seu crescimento. Deus estava pensando na maneira como Ele poderia te moldar diante dessa determinada situação. E aí a imagem do oleiro que trabalha com a roda, moldando, modelando aquele vaso, é sensacional. E eu quero trabalhar essa imagem com você nessa manhã. A imagem desse oleiro. Deus leva o profeta Jeremias à casa do oleiro para mostrar a ele uma mensagem. Ele pega uma situação comum, real, que era muito comum na época, para liberar uma mensagem para Jeremias, para o profeta Jeremias, que vivia num ambiente muito difícil. Jeremias sofreu muito pela profecia que ele liberou para o povo antes do exílio da Babilônia, que foi uma espécie de retiro mesmo, né? De quase 70 anos. Mas antes desse processo que Deus ia permitir que o povo passasse, Deus levanta um profeta chamado Jeremias, que profetiza no tempo dos últimos reis de Judá, e ele não entrega uma mensagem familiar, ele não entrega uma mensagem tranquila de ser ouvida, e ele sofre perseguição por isso, ele chega a ser preso por conta disso. Mas num determinado momento Deus o leva então à casa do oleiro, ele está dizendo o seguinte: Jeremias, está vendo? Está vendo esse oleiro, está vendo essa roda, está vendo esse vaso? Assim eu sou com a casa de Israel, é isso que eu vou fazer. Eu estou modelando, eu estou moldando esse povo que vira as costas para mim, esse povo que não me obedece, esse povo que não ouve as minhas direções. Eu preciso modelá-lo, eu preciso refazê-lo, eu preciso formar de novo a vida deles. Processo. Querido, crescer é natural, mas viver o processo é intencional. Muitas vezes nós queremos crescer, nós queremos desenvolver raízes na nossa vida, sem passar pelo processo.
uma das primeiras palavras que foi pregado aqui nessa série, o Bispo Paulo pregou sobre o processo de frutificação, está lá no nosso canal no YouTube, o processo de frutificação da videira, de estar sendo alimentado pela videira, estar ligado à videira, o ramo ligado à videira, é um processo. Ninguém cresce de uma hora para outra, ninguém nasce pronto, ninguém nasce com decisões de crescimento, mas o crescimento no processo é intencional, é dia a dia, é a partir da maneira como você resolve decidir passar por essa determinada situação. Eu pergunto para você, existe algo provocando o seu crescimento nos dias de hoje? Existe uma situação que você esteja vivendo hoje que está provocando crescimento, e quem sabe até hoje você olhava como algo ruim, quem sabe até hoje você olhava como uma situação muito pesada, quem sabe até hoje a sua visão ainda não estava voltada para esse lado da história, e aí Deus te trouxe aqui sim, para que você ouça nessa manhã que Ele está no controle da sua vida e dessa situação, e que o que você passa, o que você vive, é para o seu crescimento, é para o seu amadurecimento. Há alguma coisa que Deus vai fazer através desse momento na sua vida. Amém, querido? Mas o que você precisa saber então, para crescer no processo? Primeiro, a primeira coisa que eu vejo é essa imagem aqui que o profeta viu. No verso 3 diz o seguinte: então eu fui à casa do oleiro, Jeremias falando, e o vi trabalhando com a roda. Então a primeira coisa que você precisa ver, entender, absorver no processo para crescer, é saber que Deus está trabalhando em sua vida. É saber que Deus está forjando, moldando você. Diga comigo, Deus está trabalhando. Sabe o que isso quer dizer, querido? É que você não está pronto ainda. Quando nós falamos de crescimento e multiplicação, nós não falamos de um crescimento instantâneo. Quando a gente diz que você vai viver meses de crescimento, nós não estamos brincando com a palavra de Deus, não. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos na direção de Deus para a nossa igreja, para a nossa vida espiritual, emocional, para todas as áreas dela. Nós acreditamos nisso, não é brincadeira. Nós não estamos brincando de profetizar aqui. Mas não é um crescimento instantâneo. Não é você vir aos cultos, receber uma palavra e isso vai acontecer automaticamente na sua vida. Não, a imagem que eu vejo aqui é de um Deus que trabalha sobre uma roda. O oleiro aqui representa o próprio Deus trabalhando, moldando, forjando esse povo, forjando esse vaso, forjando essa vida. Deus está moldando você, querido, através de cada acontecimento da sua vida, a fim de torná-lo um instrumento dele nas mãos para abençoar outras vidas. Então, cada acontecimento da sua história, cada momento da sua vida é uma oportunidade de Deus trabalhar, é uma oportunidade de Deus moldar, é uma oportunidade de Deus forjar algo novo na sua vida. Ainda que isso, repito, não seja algo esperado por você, ainda que você esteja vivendo num processo doloroso, ainda que você esteja vivendo num processo de desgaste, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus age em todas as coisas, Deus age em tudo, para que você viva o processo dele na sua vida. O profeta Jeremias foi sonhado para aquela função antes da sua formação. Lá no início, Jeremias capítulo 1, vai dizer que Deus, antes da formação do ventre, Deus havia escolhido Jeremias, Deus havia designado propósitos, Deus havia sonhado com a vida dele. Então, querido, em nome de Jesus, não desista do projeto que Deus tem para você, não desista do sonho de Deus, não desista daquilo que Deus entregou nas suas mãos, ainda que você esteja vivendo um processo difícil, Deus está trabalhando.
você e eu, nós somos filhos de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está agindo, Deus está agindo, Deus está fazendo. Pastor, não estou vendo nada, pastor, não estou sentindo nada. Querido, não é para ver, não é para sentir, é para crer. Se Deus falou que Ele está fazendo, Ele está fazendo. Se Ele falou que Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Olha aí, eu trabalho, meu pai trabalha até agora. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: eu não paro porque você parou, eu não deixei de sonhar porque você deixou de sonhar. Então a primeira coisa que você precisa saber nessa manhã, independente de como o seu coração chegou aqui nesse lugar, é que Deus está trabalhando. Deus está moldando você. A segunda coisa é que os planos de Deus são maiores que as fases do processo. Diga comigo, os planos de Deus são maiores do que as fases do processo. O verso 4, a Bíblia fala o seguinte: o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Diga comigo, estragou-se em suas mãos. Mas ele o refez, moldando outro vaso. São fases, irmãos. Um dia nós estamos colhendo, outro dia nós estamos semeando. Em outro dia nós estamos vivendo a fase árida, da sequidão. Ontem eu estava num discipulado com casais, jovens casais, e a pergunta que nós lançamos sobre aqueles casais era a seguinte: qual é a estação do seu casamento? Qual é a estação que o seu casamento está vivendo? E nós tivemos ali várias estações no ambiente só, desde a primavera até o inverno. E uma coisa que eu falei para eles e que eu quero compartilhar com você nessa manhã é que você precisa discernir a estação que você está vivendo na sua vida e aceitá-la. Não adianta você não adianta você, ao estar no inverno, sonhar e querer viver ou achar que está vivendo no verão. O inverno, ele nos reporta usarmos roupas do inverno, posturas no inverno. Tem posturas que você toma, ou decisões que você toma no inverno, que você não toma no verão. Quem sabe aquele bom e agradável caldo de ervilha, não é? Bem quentinho, que talvez no verão fica difícil, apesar que eu, como gosto de caldo, toda estação vale, mas fica difícil, esquenta tudo por dentro. Mas no inverno desce, que é uma beleza. Então não adianta você entender a fase que você está vivendo se você não aceita essa fase. Agora, independente da fase, do processo que você está hoje, querido, eu quero dizer o seguinte: os planos de Deus são maiores. Os planos de Deus não mudaram a teu respeito, porque a sua fase mudou. Deus não muda porque o processo mudou. As fases do processo mudam. Um dia você se alegra, um dia você conquista, um dia você fica triste, um dia você experimenta a derrota. Mas em Cristo Jesus, até na derrota, nós precisamos lembrar que nós somos mais do que vencedores. Então saiba que o plano de Deus, Ele está com você, apesar do processo ter mudado. Apesar do processo ter tomado um caminho novo na sua vida e na sua história. A cada manhã, um novo ciclo da fidelidade de Deus se renova sobre a sua vida. Eu me lembro do profeta Elias, que um dia ele estava conquistando tudo, estava bravamente servindo ao Senhor, estava com coragem, com força, ele desafiou Acabe, os profetas de Baal, ele servia a Deus. No outro dia ele estava prostrado, com medo, praticamente sem fé, caído, porque o mesmo Deus que o havia chamado estava com ele, mas o processo havia mudado. De alguém com grande autoridade, ele passa a ser um perseguido. E ele não consegue assimilar essa fase nova do processo e ele cai. Mas você percebe que o plano de Deus não mudou por causa disso?
A Bíblia fala que Deus continuou com ele, que Deus o alimentou, que Deus trazia pão fresco para ele através de um anjo, que Deus falou para ele: Elias, come e bebe, porque ainda não acabou a história para você. Você ainda não chegou no final, existem coisas ainda que eu vou fazer através da sua vida, que você precisa experimentar, que você precisa viver. Então levanta desse chão, come esse alimento, porque o seu caminho será longo. Querido, em nome de Jesus, eu quero liberar sobre você, que apesar do processo ter mudado, Deus não mudou, Deus continua com você, Deus continua liberando palavras sobre a sua vida, Deus continua sendo Deus na sua história, e independente da fase ter mudado, independente das situações ter mudado, o mesmo Deus de antes é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. Ele continua chamando você: levanta, 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 porque o teu caminho ainda não terminou. Então cresça, cresça no processo. Amém? Você recebe aí? Então, em primeiro lugar, Deus está trabalhando. Em segundo lugar, as fases mudam, mas Deus continua o mesmo. Ele continua insistindo e continuará insistindo com a sua vida até o fim. Ainda que a sua vida, entre aspas, se estrague um pouco, fuja um pouco do que Ele planejou, como aquele vaso, primeiro vaso que fugiu do propósito. Ele continua insistindo com você. Ele continua do seu lado. Ele continua liberando revelação sobre a sua vida. Ele continua liberando alimento sobre você. Ele continua liberando novos dias sobre você e sonhando com a sua vida. Terceiro e último lugar, é que os processos de Deus, eles têm uma única finalidade: nos levar ao encontro da vontade dEle. Diga comigo assim: os processos de Deus têm uma finalidade: me levar ao encontro da vontade dEle. Você viu o que acontece com o outro vaso? Moldando o outro vaso de acordo com a sua vontade. Final do verso 4. Moldando o outro vaso de acordo com a sua vontade. Ou seja, o novo vaso que seria formado daquele processo seria resultado da vontade do oleiro. Sabe por que Deus ainda está trabalhando na sua vida, querido? É porque Ele deseja cumprir os planos dEle, não os seus. É os planos dEle que interessam. É claro que Ele considera os seus sonhos, Ele considera os seus planos, mas existem coisas que Ele não planejou para você que você planeja. Você precisa entender que crescimento não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Crescimento tem a ver com a decisão que você toma nele. Crescimento tem a ver com o caminho que você segue a partir do que Ele mostrou para você. E não a partir do que você acha simplesmente, e não a partir do que você quer viver simplesmente, e não a partir do que você sonhou simplesmente. Deus não está comprometido definitivamente com o nosso conforto, querido. Deus está comprometido com os propósitos dEle. Então tem coisas que Ele vai fazer conforme você ora, tem coisas que Ele não vai fazer da maneira como você orou, porque Ele deseja cumprir outra coisa, mas Ele vai te dizer isso. A questão é a gente entender que os caminhos dEle são maiores do que os nossos, e confiar nos processos de Deus. Aqui o elemento fundamental é a confiança. É confiança, confie, que Deus o levará ao destino no tempo dEle, que Ele projetou, que Deus o levará onde Ele quer que você chegue, e quando Ele quiser que você esteja lá. Então não adianta pular as etapas. Como eu disse aqui hoje, e quero frisar isso, não adianta você estar vivendo um momento querendo viver outro. Não, aceite o momento que você está vivendo, não de uma maneira conformista, mas aceite como alguém que vai sair dele, como alguém que vai seguir a direção de Deus para sair desse processo, se é um processo dolorido. Se você está vivendo um momento de primavera, um momento de verão, um momento de realização, um momento de esperança, saiba que o inverno chega.
saiba que o outono chega. Mas confie que o mesmo Deus que te levou a uma estação de realização é o mesmo Deus que trará a provisão num processo de escassez e de dor e de dificuldade. Então, em nome de Jesus, que você cresça no processo. Amém? Vamos ficar de pé. O verso 6, o profeta, recebendo a palavra de Deus, diz o seguinte: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Você quer crescer, querido, nesse tempo? Independente da fase que você esteja vivendo, independente do momento que você esteja vivendo, você quer crescer no processo, você quer avançar, você quer dar passos novos. Entenda uma coisa: Deus precisa conduzir a sua vida. Deus precisa ser o condutor da sua história. Assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Quero orar com você nessa manhã, quero te dar a oportunidade da gente orar junto, mais uma vez aqui no altar, orarmos juntos. Talvez você está vivendo um processo difícil na sua vida, quem sabe você está passando por um processo dolorido em alguma área, quem sabe é um processo de incerteza, você não sabe onde vai dar essa história. Querido, Deus quer renovar nessa manhã a aliança dEle com você, a presença dEle na sua vida. Deus quer te capacitar, assim como Ele levou Jeremias para olhar o que Jeremias não estava enxergando. Quem sabe nessa manhã Deus quer te dar uma visão do que Ele está vendo e você não está vendo. Quem sabe a oração que você precisa fazer nessa manhã é: Deus, que eu veja o que o Senhor está vendo, porque eu não consigo, no lugar onde eu estou, eu não consigo ver, eu não estou vendo o que o Senhor está vendo. Então nessa manhã eu quero orar por você, que está vivendo processos de transição na sua história, e a minha oração é que em nome de Jesus, você vai crescer nesse processo, você não vai estagnar, você não vai paralisar, você não vai morrer, você não vai ficar no caminho, você vai crescer no processo. O Deus, o oleiro, está entre nós para moldar, para formar, para forjar um vaso novo e para mostrar para você o que talvez você não esteja vendo ainda. Amém? Então, quero convidar você a sair do seu lugar, a vir aqui para o altar. Vamos terminar esse momento aqui, em nome de Jesus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido
Declare. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Senhor, nós abrimos nosso coração nessa noite, nessa manhã, para a Tua palavra, e queremos pedir que o Senhor opere o milagre nos nossos olhos. Por favor, Jesus, abre os nossos olhos. Nós queremos ver o trabalho do Senhor na nossa vida. Nós queremos ver o trabalho do Senhor no meio do Teu povo. Pai, nós não queremos ser como quem anda tateando porque não consegue perceber o que o Senhor está fazendo. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem trabalhado em nosso favor. Como nós ministramos há pouco, o Teu Espírito está sobre nós e está gerando coisas novas. Portanto, Deus, abre os nossos olhos para ver. Tantas vezes nós achamos que o Senhor está alheio, que o Senhor está indiferente, enquanto na verdade o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo, o Senhor tem interesse por nós, o Senhor tem desejo pela nossa vida. Então, em nome de Jesus, nós pedimos, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos em nome de Jesus. Nós queremos ver, nós queremos, ó Deus, que os nossos ouvidos consigam ouvir a Tua palavra e essa palavra gere mudança na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos também que o Senhor gere no nosso coração uma fé, uma submissão incrível para se submeter ao que o Senhor quer fazer. Porque o agir do Senhor é diferente do nosso. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Portanto, Deus, abre o nosso coração para isso. Tira toda a rigidez, toda dureza de coração. Que nós possamos ser flexíveis, maleáveis, moldáveis. Deus, que nós possamos mesmo, ó Deus, honrar a fé que nós confessamos de que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor cuida da gente e o Senhor fará que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Nos ajude a manter firme mesmo quando a estação for difícil, mesmo quando os dias são maus, o Senhor continua sendo bom. Por isso, Pai, nós queremos viver cada estação que o Senhor tem para nós. Nós queremos, ó Deus, perceber o Seu cuidado, o Seu agir, o Seu trabalhar na nossa vida em todas as estações que passamos. Pai, nós queremos nos submeter ao Senhor. E queremos, ó Deus, pela fé, profetizar o vaso novo, o tempo novo, a estação nova, o resultado do agir de Deus na nossa vida. Que, ó Pai, todos aqui sejam alvo do Teu mover, sejam alvo da Tua ação. E que todos aqui experimentem a bênção de serem moldados por Jesus e serem transformados em vasos de honra na Tua casa. Porque o Senhor não chamou nenhum de nós para desonra. O Senhor nos chamou para honra. O Senhor nos chamou para prosperar. O Senhor nos chamou para sermos bem-sucedidos. O Senhor nos chamou para que a nossa vida cresça, ó Deus, e expanda a influência sobre todos que nós estamos cercados. Pai, em nome de Jesus, o Senhor não nos chamou para o fracasso, o Senhor não nos chamou para a derrota, o Senhor nos chamou para prosperar. Porque o Senhor disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Portanto, Senhor, opere esse milagre na nossa vida hoje. Que nós possamos ir até o final do processo. Que nós não possamos parar no meio, desanimar no meio. Que a nossa vida avance até que seja plena a obra do Senhor na nossa vida. Que olhando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, nós possamos crescer na Tua presença. Crescer, porque o Senhor está trabalhando e o Senhor não descansa até ver completa a obra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, querido, e diga comigo assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu declaro ao Senhor que o meu coração e a minha vida está aberta ao agir de Deus. Eu me submeto ao processo.
Eu me submeto ao que o Senhor quer fazer. E eu creio que o Senhor está fazendo coisa boa, grande, maravilhosa na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você sair daqui, a gente sempre lembra e a gente não termina normalmente o culto sem dizer isso. Que esse processo que nós queremos honrar, ele é mantido por uma aliança. Há uma aliança que mantém o processo. Há um dos grandes problemas dos relacionamentos hoje é porque a aliança é muito rasa. Quando surgem os primeiros problemas, se encerra o relacionamento porque não há uma aliança. E às vezes a nossa aliança com Deus também é rasa. A gente precisa de um comprometimento maior com Ele. A gente precisa que a nossa vida esteja diante dEle. Então eu gostaria de saber se há alguém entre nós que talvez ainda não fez uma aliança com Jesus, ou talvez precise renovar essa aliança porque você se afastou, você se distanciou, a vida acabou te levando por outros caminhos. E se você deseja renovar a sua aliança com Jesus, se você deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, eu gostaria de orar por você.